A minissérie dividida em 6 capítulos Senna, que acabou de ser lançada na Netflix, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma ficcionalização da vida e da carreira do Ayrton Senna, do ícone brasileiro da Fórmula 1, que se você é brasileiro eu não preciso te explicar quem é. Mas essa série não precisava ser uma romantização tão óbvia e tão maniqueísta da vida do Senna. Eu acredito sim que ela tem os seus momentos, ela consegue passar por vários momentos importantes da carreira do Senna de uma maneira bastante didática, de uma maneira bastante explicativa para quem não conhece muito sobre ele, mas para quem conhece você percebe que algumas controvérsias são deixadas um pouco de lado para criar meio que uma hagiografia, e eu acredito que não tem muito como evitar esse tipo de abordagem, principalmente pela maneira com que a carreira do Senna acabou. A série começa com, obviamente, o Senna indo em direção à morte naquele lugar e naquele dia que todo mundo que vive no Brasil sabe de cor, aquele 1º de maio, dia do trabalho de 1994, na curva Tamburello, no Grande Prêmio de Imola, na Itália. E aí ela faz um flashback gigantesco para voltar rapidamente pela infância e adolescência do Senna, mas focar principalmente já no primeiro capítulo nas categorias de base, no crescimento dele na carreira e também como homem, passando pela Fórmula 2000, pela Fórmula 3 e chegando enfim na Fórmula 1, começando por baixo em algumas equipes de menor expressão e com carros menos potentes também, que não davam para ele a possibilidade de lutar pelo título da Fórmula 1. E claro, depois vai passar por todos os títulos, todos os grandes momentos, rivalidade com o Prost, os namoros dele com a Lilian, que é uma das namoradas menos faladas que tiveram um papel mais importante na vida dele, mas também, claro, com a Xuxa e com a Adriane Galisteu. E no final o filme vai abordar um pouquinho de uma necessidade que ele estava começando a sentir de fazer alguma diferença aqui no Brasil, de criar o Instituto Ayrton Senna, mesmo que isso passe bem batido, bem rápido, e a gente não entenda muito bem de onde vem essa necessidade dele de fazer algum tipo de caridade, de se envolver em causas sociais. Isso é passado de maneira bem superficial, como algumas coisas que acontecem na série também. Para uma minissérie que tem 6 horas praticamente de duração, essa minissérie consegue falar muito menos, consegue se envolver muito menos nas polêmicas, como eu falei, que são ali óbvias da carreira do Ayrton Senna, do que, por exemplo, aquele documentário de 2010, maravilhoso, dirigido pelo Asif Kapadia, que é um grande filme e que consegue inclusive ter uma consistência narrativa melhor no sentido do tempo, porque é óbvio que essa série aqui vai precisar fazer algumas elipses. Tem momentos em que ela faz essas elipses de uma maneira inteligente, simples, mas eficaz. Por exemplo, quando vai saltar de um episódio para o outro, é um bom momento, como isso é uma minissérie e não um filme, para você acelerar um pouco a história e pular alguns eventos ali que não são tão importantes assim. Mesmo assim, tem momentos em que você ouve alguma coisa de algum personagem e você precisa parar e pensar, calma, mas essa informação está sendo dada agora ou a gente já sabia antes? Tem momentos ali da carreira dele entre 91 e 94, por exemplo, que é o final da carreira dele na McLaren, o começo na Williams, depois daquela grande vitória famosa dele, que é a primeira no GP de Interlagos e o tricampeonato mundial. Como 94 é um ano importante também, porque claro, é o ano da morte dele, naqueles anos de 92 e 93, quando a gente vê, eles já passaram e a gente não viu nada daqueles anos. Inclusive tem um caso muito legal em que o Ayrton Senna salvou, digamos assim, um colega dele lá em 92, o cara bateu e o Senna foi lá prestar primeiros socorros, desligou o carro do cara para não correr o risco de explodir, colocou a cabeça dele para cima. Essa é a história que dizem, pelo menos, mas tem vídeo disso da internet também, para ele não ter as vias respiratórias obstruídas, chamou resgate, ou seja, ele teve um papel realmente muito importante para salvar a vida desse cara ali na pista 2 anos antes da vida dele mesmo ser tirada durante uma corrida. E esse episódio é mencionado quase no dia da morte dele, né? Se eu não me engano, é já naquele final de semana fatídico, tenebroso lá em maio, entre abril e maio de 94, em que ele tá conversando com alguém cita isso, calma, você ajudou, você salvou a vida de fulano de tal lá em 92, e a gente para e pensa, caramba, mas eu não vi isso, a série não mostrou. A série tem 6 horas de duração e não conseguiu mostrar um momento tão importante como esse. Isso é óbvio que é um problema de ritmo, de estrutura do projeto. O Vicente Amorim e a Juliana Rezende, que são os 2 diretores desses 6 episódios, fazem um bom trabalho na hora de filmar as sequências das corridas. Eu acho que eles exageram um pouco, sim, naquelas imagens que já ficaram bastante comuns no cinema, principalmente por causa de Rush, aquele filme de 2013, mas outros filmes começaram a usar também, com a câmera muito próxima da pista, mostrando o tremor ali, né, com a câmera chacoalhando para mostrar a velocidade
velocidade com que aquele carro tá passando na pista e vários momentos em que a montagem se acelera e tem vários inserts, ou seja, primeiríssimos planos do Senna ou dos outros pilotos, mas principalmente do Senna, trocando a marcha, pisando no acelerador, virando o volante. E eu acho que essas imagens, por mais que elas deem um dinamismo, por mais que elas intensifiquem essas sequências, às vezes me ficou faltando um pouco algumas imagens mais aéreas, né? Ficou faltando pra mim a série mostrar planos em que a gente consiga entender melhor o que tá acontecendo na pista. Na maior parte das vezes, a gente precisa entender o que tá acontecendo na pista através ou de letreiros ou então das narrações em off, que são narrações inclusive dos narradores, Galvão Bueno incluso, que estão narrando ali a corrida. E, inclusive, até nesse momento de criar uma lógica visual para as informações que a gente vê na tela, a série meio que falha porque ela não consegue ser consistente. Em alguns momentos, a gente vê o número de vitórias que ele e o Prost têm, por exemplo. Em outro momento, a gente vai ver os pontos que eles têm. Já em outro, a gente vai ver a posição que eles estão dentro da corrida. E numa outra corrida, vai demorar um tempo e a gente não vai saber em que posição eles estão, porque aquele mesmo recurso que foi usado anteriormente e que funcionou não é usado dessa vez. Então tem vários momentos em que a gente fica um pouco perdido em relação ao que está acontecendo, quem está ganhando, o que ele precisa fazer na pista, e quando essas informações vêm, elas vêm de uma maneira mais mastigadinha através das narrações. Por falar nas narrações, eu preciso falar que isso é para mim um grande deslize dessa minissérie, que é usar, ao invés de as narrações reais do Galvão Bueno, porque é claro, todo mundo sabe a relação íntima do Galvão Bueno com Ayrton Senna, e também não só na vida real, mas no imaginário popular. A gente lembra das vitórias do Ayrton Senna, eu falo lembro, eu era muito pequeno, mas eu lembro de alguma coisa ou outra, né, daquela bagunça da família, vendo as corridas dele, eu lembro do dia que ele morreu, mas a nossa lembrança, digamos assim, é muito mais construída através dos vídeos e das imagens de arquivo que povoam a nossa mente durante todas essas décadas, e normalmente elas vêm acompanhadas da voz do Galvão Bueno. Praticamente tudo que o Senna fez na carreira tá documentada e tem voz do Galvão Bueno narrando. Então o filme não precisava contratar um ator, que é o Gabriel Luchart, que não tem nenhum outro papel importante na série além disso. O personagem Galvão Bueno não desempenha nenhum papel importante, ele poderia ser excluído facilmente e deixar apenas a voz, e se fosse deixar a voz, que deixasse a do Galvão Bueno real, porque o que o ator faz aqui é ficar tentando imitar o Galvão Bueno, e aí tem momentos em que isso fica um pouco constrangedor, principalmente porque ele exagera em alguns bordões conhecidos do Galvão Bueno, como por exemplo falar amigo pra tudo, e ele faz isso o tempo todo e acaba ficando um pouco exagerado, assim como fica exagerado também, na minha opinião, a necessidade que a Pamela Tomé tem de ficar afinando a voz, fazendo uma vozinha muito infantilizada para interpretar a Xuxa, que tinha uma voz meio assim na época, mas era meio que parte da persona da Xuxa. Quando não é a Xuxa, quando é uma atriz interpretando ou imitando a Xuxa, né, fazendo uma interpretação muito baseada na imitação, eu acho que fica um pouco constrangedor, o que soma ao fato de alguns diálogos desse filme serem absolutamente pavorosos. Pavorosos. Naquele episódio, que se eu não me engano é o episódio 4, que foca mais no relacionamento do Senna com a Xuxa, tem um show de frases, de diálogos que são constrangedores. Tem piadinhas, por exemplo, tem um momento em que a Xuxa vai conhecer a família do Senna, e aí alguém confunde ela com a Angélica, e aí ela faz uma piadinha falando, não, a Angélica vai de táxi, eu vou de McLaren. Sim, tem essa piada no roteiro do filme. Ou então, num outro momento que eles estão se pegando, né, o Senna e a Xuxa, e ele tá passando a mão nela, e ela pergunta, o que você tá fazendo aí? E ele fala, estou decorando as suas curvas, pra fazer uma associação, sabe, com curvas do corpo dela, sacou? E as curvas das pistas que ele pilota no circuito de Fórmula 1 é absolutamente ridículo. E enquanto a Kaia Scodelario faz bem o papel da Laura, que é aquela jornalista que vai, de certa forma, no filme, simbolizar a rivalidade que em alguns momentos o Senna tinha com a imprensa, ela acaba exagerando, e isso não é culpa dela, é do roteiro da série, num outro papel que ela faz, que é de ficar resumindo informações sobre a carreira do Senna, mesmo em momentos em que ela tá conversando com ele. Ela não precisaria estar falando essas informações pra ele, porque ele sabe, mas na verdade o que a série tá fazendo é usando ela pra dar essas informações pra gente. Isso fica muito artificial. Tem momentos também em que ela vai ficar meio que direcionando a carreira dele, falando sobre o momento e sobre as decisões que ele tem que tomar de uma maneira muito artificial, como se ele precisasse de algum tipo de mentora pra ficar guiando os próximos passos. Tem a cena lá na festa em Mônaco, se eu não me engano, e ela tá conversando com ele e ela fala, não, porque agora o Nick Lauda talvez saia da McLaren, e aí talvez, se você ficar
chegar perto de fulano de tal, você consegue um lugar e você consegue uma entrevista, mas também tem a rivalidade de fulano, que também vai querer pegar o lugar do Nick Lauda. Eu acho isso totalmente desnecessário. E finalmente o Matt Mella, que vive o Prost, que foi o grande rival do Senna na carreira inteira, ele também vai simbolizar outro hábito ruim que esse roteiro da série tem, que é o hábito de criar um grande maniqueísmo em relação a tudo que acontece na carreira do Senna, como se ele sempre fosse o injustiçado, como se sempre tivesse alguém tentando sabotar a carreira dele e ele estivesse sempre tendo que lutar contra tudo e contra todos. E por mais que a gente saiba que o Prost conseguia ser muito desleal em alguns momentos, a gente sabe que o Senna também conseguia ser, tem um momento em que a série mostra isso, mas eu acho que tem algumas frases, tem algumas coisas que o Prost fala pro Senna que são tão óbvias, que fazem uma provocação, que são debochadas, que fazem uma espécie de antagonismo com ele, que são tão óbvias, são tão superficiais, que eu acho que isso acaba enfraquecendo uma rivalidade que tem os seus momentos legais, inclusive nessa série aqui, porque não precisa de mais nada, os eventos em si falam por si só, e o filme usa isso bem, nessa parte ele consegue fazer bem. Pegar, sabe aquelas histórias que todo mundo já ouviu sobre o Senna, todo mundo que tem um pai, um avô que assistia as corridas e já ouviu, na época do Senna, no dia que chovia, ele ultrapassava todo mundo, quando ele competiu apenas com a quinta marcha e mesmo assim ele conseguiu segurar os adversários e vencer, ou então quando o Senna ultrapassou todo mundo mesmo depois de ter sido jogado para fora da pista pelo Prost. Isso já é suficiente para mostrar essa rivalidade, não precisava desse tipo de frase e de confronto artificial. Mas o Gabriel Leone, que é um cara bastante interessante do cinema brasileiro, ele tá muito bem em Eduardo e Mônica, muito bem, inclusive num filme que foi uma grande decepção para mim recentemente, que é o Barba Ensopada de Sangue, baseada na obra do Daniel Galera, tá muito bem como Ayrton Senna. Ele não tem grandes oportunidades do roteiro, mas ele tem o tipo físico parecido e ele não tá no modo imitação como esses outros atores. Ele parece estar bem confortável na pele do Senna, porque ele não é um ator que você bate o olho e fala, caramba, aquele é o Senna. Claro, tem o cabelinho ali, tem a postura, tem as roupas, os macacões dos uniformes das escuderias, mas você em nenhum momento confunde. Você não bate o olho e fala, caramba, eu acho que é o Senna. Não, a gente vê que é um ator, mas é um ator que se passa facilmente pelo Senna e ele tem uma interpretação que não é uma interpretação exagerada, overacting, mesmo nos momentos em que o roteiro exagera um pouco na romantização, na dramatização dos eventos que já eram dramáticos o suficiente. Vale como porta de entrada para quem estava vivendo em Marte e não sabe quem é Ayrton Senna, mas eu ainda recomendo o documentário de 2010 muito mais, que é um filme muito mais complexo. Se você assistir a essa série da Netflix, vem aqui dizer o que você achou, se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. You're a three-time world champion. If you can't stop, you better have a good reason. Hoje o Brasil todo tava na pista comigo.